boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra nesta noite, 7 passos para alavancar a sua aprendizagem. Estamos na trilha da aprendizagem, é uma consultoria de educação que temos o objetivo de ajudar pessoas comuns a alcançar níveis extraordinários em sua aprendizagem. Me chamo Jackson, sou especialista em psicopedagogia com ênfase em educação especial. E quero trazer aqui alguns passos práticos para alavancar a sua aprendizagem. Quero trazer aqui algumas orientações, alguns insights que com certeza farão toda a diferença em seu processo de aprendizagem. Só estou aqui ajeitando os últimos detalhes. Enquanto isso, você já prepara o seu papel, já prepara a sua caneta para aprendermos mais. Aprender a aprender. É uma das habilidades segundo estudos e segundo a Organização Mundial do Trabalho, a aprendizagem, a autoaprendizagem, o fato de aprender a aprender, hoje é considerado uma das habilidades mais importantes em todos os aspectos do mercado de trabalho, em todas as áreas da sociedade, que está em constante mudança. E saber aprender a aprender é fundamental para se adaptar a esse mundo que está em total mudança. A todo instante, um procedimento é atualizado, a todo instante, um software é atualizado, a todo instante, a forma com que fazíamos coisas nos seus trabalhos, seus estudos, é atualizado e é necessário ficarmos atentos a isso, e não somente atentos, mas aproveitar essas oportunidades e, quem sabe, galgar níveis maiores, seja no nosso trabalho, seja em nossos estudos, seja no local em que nós propomos. Então, é muito importante nós aprender a aprender. Então, sem mais delongas, estou aqui ajeitando para que eu consiga. Sobre qual o objetivo da trilha e qual o objetivo de hoje. Trazer 7 passos práticos para alavancar a sua aprendizagem. Passos esses que vão te ajudar no dia a dia, nas constantes mudanças e adaptações que precisamos enfrentar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja em qualquer lugar. Então vamos lá, sem mais demora. Qual o primeiro passo para alavancar a nossa aprendizagem? E o primeiro deles é o mindset de aprendiz, de eternos aprendizes. Hoje, não mais podemos ficar com aquela mentalidade rígida, uma mentalidade fixa, daquilo que, eu não sei fazer isso. Em que chegamos no nosso serviço e talvez o nosso supervisor chega para a gente e fala assim, olha, fulano, começa a fazer desta forma, começa a atender os clientes dessa forma, olha, começa a fazer essa operação desse jeito. E muitas vezes, e principalmente no período de mudança, algumas pessoas têm uma certa resistência com mudança. E começam a dizer frases como assim, olha, eu não sei fazer isso é muito difícil, isso é muito complicado, eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não aprendi a fazer, e cria diversas barreiras, diversas limitações. E uma das coisas que pessoas acabam se destacando diante de desafios, diante de certas dificuldades, porque a oportunidade, ela não vem estampada assim, oportunidade, mas a oportunidade vem como um desafio, como um problema a ser solucionado. E aquele que se dispõe, aquele que se coloca à disposição de forma proativa
para tentar apresentar alguma solução, tentar enfrentar aquele problema, aquele obstáculo, aquele tem uma atitude diferente, aquele tem um mindset diferente, aquele tem uma mentalidade diferente. É o que podemos observar diante do mesmo desafio, pessoas tendo atitudes totalmente diferentes. Aquela pessoa chega, o nosso superior ou o nosso professor chega lá, coloca lá no quadro, fala assim, olha pessoal, essa matéria aqui tem que estudar para P1, tem que estudar para P2, tem que estudar para VS, vamos lá. Alguns alunos, de primeiro momento, vão falar, gente, isso é muito difícil. Eu não vou conseguir aprender isso, eu não vou conseguir assimilar isso, é muito difícil. O outro vai falar assim, não, é difícil, mas pelo menos eu vou tentar. Eu vou ver como que é. E eu trago até uma imagem que vai retratar muito isso para a gente sobre essa questão do mindset, essa diferença de mindset, essa diferença de mentalidade. Tem aquela mentalidade fixa, que fala assim, olha, isso aí não tem jeito, eu não vou mudar, não vou conseguir. E tem aquela de crescimento, que fala assim, olha, eu ainda não aprendi. É uma das coisas que eu sempre falo e comento muito. Não é que isso seja difícil, é que eu ainda não aprendi, eu ainda não dominei a situação, eu ainda não aprendi os processos, eu ainda não entendi o funcionamento das coisas, mas quando eu aprender, aquilo que era difícil vai se tornar fácil. E então, essa mentalidade de eternos aprendizes é fundamental neste mundo que estamos vivendo, de constantes e constantes mudanças na nossa caminhada, mudanças na nossa jornada. Quem iria imaginar que 2020, 2021, nós estaríamos passando por esse período de pandemia? Ninguém iria imaginar uma coisa dessa. Ninguém. Nem nas mais altas previsões de sociólogos, de economistas, de gurus que aparecem assim, às vezes, na televisão, ninguém poderia imaginar uma pandemia em 2020 e ainda em 2021. Ninguém. Mas uma coisa é fato, muitas coisas mudaram. E pensando sobre educação, pensando propriamente nas escolas, nas universidades e até mesmo no trabalho, as coisas mudaram de um tempo tão rapidamente. Processos esses que já estavam em andamento na sociedade foram assim acelerados com a pandemia. E uma das coisas que a gente teve que aprender rápido é aprender a se adaptar nesse novo cenário, se adaptar nessa nova realidade. E ter esse mindset de aprendizagem é fundamental para que a gente consiga, ainda no meio dessas dificuldades, ainda no meio de todos esses desafios, enfrentá-los e vencermos. E olha só essa imagem interessante. É muito interessante. Essa imagem aqui, ó. A mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A mentalidade fixa vai logo dizer assim, se não sei fazer, não quero nem tentar. É uma das coisas que a gente ouve muito. Não sei fazer, não vou nem tentar, não vou nem fazer nada. Ou assim, eu não sou bom para isso. Isso eu já sei que é muito difícil, eu já vou desistir. Outros vão falar assim, eu gosto, eu sei, eu gosto, se eu sei, se consigo fazer. Mas aqueles com mentalidade de crescimento vão logo falar assim, se eu erro, eu quero tentar de novo. Ouvir como as outras pessoas fizeram algo me ajuda muito. Adoro receber feedback, isso me ajuda. Ou seja, ter uma atitude ensinável, é ser uma pessoa ensinável.
E nesse tempo que a gente está vivendo, é fundamental sermos ensináveis, sermos eternos aprendizes. E isso, com certeza, irá alavancar a nossa aprendizagem. Isso, com certeza, irá nos ajudar a se adaptarmos diante de certos desafios e superarmos as nossas limitações, entendendo aquilo que podemos fazer, aquilo que está à nossa disposição. E o segundo passo importante também para a nossa aprendizagem, para alavancar a nossa aprendizagem, é entender um modelo da nossa aprendizagem. Como que eu aprendo? Como que eu aprendo? E quando a gente tem até uma postagem sobre os modelos de aprendizagem lá no Instagram, e você pode seguir lá depois, Trilha da Aprendizagem, que eu levo muito esse sentido, de que existem alguns modelos e é importante você identificar o seu modelo de aprendizagem. Tem pessoas que vão aprender melhor ouvindo, pessoas que vão aprender melhor ouvindo áudios, podcasts, ouvindo aulas no YouTube. Pessoas vão ouvir gravações, às vezes seja gravações da própria aula, às vezes na faculdade. Era uma prática assim que eu também tinha, no ensino médio, eu gostava de gravar aula de um assunto que eu não dominava muito e ouvia depois com mais calma, com mais tranquilidade, fazia anotações. Tem essas pessoas que aprendem desta forma. Tem aquelas pessoas também que são muito visuais. É importante nesse processo de aprendizagem delas que tenha muitas figuras, tenha imagens para ilustrar aquele conceito, para ilustrar aquilo que o professor ou aquilo que você almeja aprender, para facilitar ali a assimilação do conteúdo. É muito importante também. Essas pessoas se identificam muito com mapas mentais, construção de mapas mentais, para visualizar ali o conceito, a matéria, é fundamental. Também tem aquelas pessoas que aprendem fazendo. Elas querem logo colocar em prática aquilo que o professor está passando, aquilo que ela está aprendendo, ela já quer logo comentar para alguém e falar assim, olha, eu aprendi. É muito comum a gente ouvir isso quando a pessoa está aprendendo um idioma novo, um novo idioma, uma nova língua, e a pessoa já começa a falar a palavra que aprendeu no curso, e já começa a falar algumas palavras em inglês, espanhol, assim, ali, na medida que ela ensina, que ela passa para as pessoas, ela ali assimila aquele conteúdo. Então, identificar os modelos de aprendizagem é fundamental para alavancarmos a nossa aprendizagem, para alavancar para efetivar, vamos dizer assim, a nossa aprendizagem. Tem uma segunda imagem aqui, que eu pesquisei também, eu achei interessante trazer, que já é de um outro pesquisador também, que vai falar sobre os modelos de aprendizagem, que eu achei muito interessante, quero compartilhar também. Que é esse aqui, ó. Ele vai falar muito sobre essa multiplicidade e vai trazer quatro modelos. Vou trazer aqui o pesquisador para me falar o nome aqui para vocês. O que traz esse conceito que é interessante é o David Kolb. E ele vai trazer esses modelos aqui, 4 modelos de aprendizagem, em que as pessoas possivelmente têm um desses. E quando a gente começa a pensar também sobre essa questão de modelos de aprendizagem, e principalmente aqueles anteriores que eu disse, a respeito do visual, do auditivo, daquele que faz, daquele que se envolve, as pessoas vão ter sempre um muito mais presente, muito mais forte, e outro um pouco, vamos dizer assim, aquele dominante é aquele ali que a gente tem também algumas características, mas sempre um será muito mais forte.
E David Kolb, ele vem trazer aqui os modelos de aprendizagem, ele vai falar sobre o divergente. O divergente é aquele que gosta de gerar alternativas e reconhecer os problemas. Ele quer fazer, ele quer colocar na prática ali. Ele costuma ser criativo, crítico, ele gosta de trazer uma tempestade de ideias, tem uma capacidade de imaginar determinados cenários, determinadas realidades, é aberto, é sociável, é empático. Então, pessoas desse modelo geralmente costumam ser muito criativos. Ela começa a pensar uma alternativa, como fazer, como resolver determinadas coisas. Esse modelo é muito interessante. Também, assimiladores, naquele campo do pensamento. Ele gosta de formular teorias, ele gosta de definir alguns problemas, ele gosta de analisar algumas coisas, ele gosta de ficar ali pensando, é muito reflexivo, gosta muito de conceitos, trabalhar muito com conceitos. Ele gosta de criar alguns modelos e algumas definições de problemas, ali analisando bem, analiticamente, aqueles problemas, aquelas situações ali. O convergente, ele gosta de testar as teorias, de resolver, vai também muito na prática, é lógico, é pragmático, gosta de resolver, trazer soluções, gosta de tomar decisões. É interessante a gente identificar isso, e principalmente isso também é muito importante no mercado de trabalho. Identificar esses modelos de aprendizagem, principalmente no mercado de trabalho, é fundamental. Porque às vezes vai ter determinadas tarefas, determinadas ocupações que é importante que aquela pessoa que é divergente, aquela pessoa que é convergente também, que gosta de, na prática, de parte mais para ação, é muito importante ter essa pessoa, talvez no setor de vendas, é muito importante ter ter essa pessoa e realmente no operacional ali, resolvendo os problemas dia após dia, do que essa pessoa estar em outro setor da empresa, talvez um setor de mais análise de dados, mais planejamento, mais cautela, em que talvez a pessoa que é divergente, ou melhor, assimilador, vai sair melhor naquela função. Então é muito importante reconhecer esses modelos de aprendizagem. Os adaptadores, eles também são inquietos, eles querem implementar soluções, eles querem conseguir recursos, tentar ver alguma forma, também é aberto, assume riscos, multitarefas ali diante das coisas. Então, vamos recapitular aqui: os divergentes, os assimiladores, os convergentes e os adaptadores. São esses modelos. Então, identificar esses modelos é fundamental para a nossa aprendizagem. Então, vamos lá para o próximo passo, é definir um objetivo claro. Isso é fundamental na nossa aprendizagem. Porque sabe aquela pessoa que fala assim, olha, esse ano eu vou estudar, esse ano eu quero fazer um curso. Esse ano eu vou fazer um curso. E você vira para a pessoa e fala assim, fulano, qual curso que você quer fazer? Qual área que você quer fazer? Não, eu quero fazer um curso. Eu vou fazer um curso que vai me dar dinheiro, um curso que vai me ajudar na minha carreira, eu vou fazer um curso. Mas às vezes a pessoa não tem um objetivo claro. Ela não sabe muito bem aquilo que ela quer. Ela não sabe identificar qual área tem sido promissora, ela não sabe identificar as suas habilidades, as suas fraquezas também. Isso é fundamental também na nossa aprendizagem, reconhecer as nossas limitações. Porque aí a gente vai explorar as nossas habilidades, os nossos pontos fortes e vai cuidar também das nossas fragilidades. E isso é fundamental. E ter um objetivo claro, isso faz toda a diferença na nossa aprendizagem. Toda a diferença. É ter um objetivo, vou fazer um curso esse ano. Qual curso? Qual área que eu gosto? Eu acho que é um dos primeiros passos, assim. Qual área que eu gosto? Eu gosto da área de tecnologia. Eu gosto da área de humanas, em que eu vou lidar mais com pessoas. Eu gosto de lidar mais com números, análise de números, de dados, de informações. Eu gosto de estar no operacional. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não gosto de
ficar trancado na sala, no escritório, eu gosto de estar na prática ali. É importante você primeiro se conhecer e depois definir o objetivo. Fala assim, não, eu quero fazer um curso na área de mecânica, eu quero fazer um curso na área de engenharia, eu quero fazer um curso na área de recursos humanos, que quero lidar com pessoas. Isso é muito importante. Ou talvez você que já está no mercado de trabalho, ou você que já passou pela graduação, tá talvez em dúvida se inicia um mestrado, se inicia uma pós, se inicia um MBA, não sei qual, mas é importante você definir o objetivo claro na sua carreira. Pelo menos fazer um pequeno planejamento, estabelecer metas, dizer assim, daqui a um ano, aonde eu quero chegar? Daqui a 2 anos, aonde eu quero chegar? Na minha área profissional, nos meus estudos, eu quero concluir uma pós, eu quero concluir um mestrado, eu quero concluir um doutorado, aonde que eu quero chegar? Isso é muito importante, porque senão a gente acaba perdendo a nossa motivação. E aí a gente vai estar enfrentando uma das coisas que a gente precisa vencer, que é o quarto passo, que é vença a procrastinação. Porque se a gente não tiver um objetivo muito claro daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos para a nossa aprendizagem, para o nosso dia a dia, a gente sempre vai procrastinar. A gente sempre vai achar outras coisas mais importantes daquele objetivo. A gente sempre vai falar assim, não, depois eu estudo, depois eu vou estudar, não, depois eu vou pesquisar aquele curso, não, depois eu vou fazer aquela situação, depois, e aquele objetivo vai ficando para depois, e quando você vai perceber, já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3, já passou 4 anos, e aí o tempo passa. E aí aquela oportunidade, talvez, daquele curso que estava se iniciando, aquela oportunidade passa por você não ter vencido a procrastinação. Talvez é aquela data que era para você fazer aquele curso, talvez aquela oportunidade que iniciou uma única turma e talvez hoje já não tenha mais aquele curso, talvez é uma oportunidade que está bem perto de você e você talvez está negligenciando isso e colocando para depois. Então, para alavancar a nossa aprendizagem, você precisa, claro, lembrando, ter um objetivo claro, defina um objetivo claro e vença também a procrastinação. Vença a procrastinação. Isso é fundamental, vencer a procrastinação. Porque senão a gente sempre fica colocando desculpas. Não, depois eu vou fazer, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e o tempo passa e aí já foi. E aí aquela oportunidade passou. Então precisamos vencer a procrastinação. É realmente definir o que eu preciso fazer agora. Eu vou até compartilhar aqui algumas coisas. É realmente a gente ter isso em nossa mente. Falar assim, o que eu preciso fazer agora? O que é importante? O que eu posso fazer depois? Entender isso é fundamental para vencermos a procrastinação. Porque talvez a sua procrastinação está relacionada ao fato de você não saber dizer não. E por surgir tantas e tantas coisas, tantas e tantas tarefas, compromissos, tantas coisas, você simplesmente vai dizendo sim para tudo, sim, 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 e as coisas realmente importantes você deixa para depois. Então, vou compartilhar aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui a fonte maior. E a gente colocar aqui
importante. Definir assim, o que é importante, o que é urgente, o que eu posso fazer depois. Isso é fundamental, a gente ter esses objetivos e pensar assim, o que é importante, o que é urgente, o que eu posso fazer depois. Isso é fundamental para a gente vencer a procrastinação. Uma outra coisa importante é termos como aliados a tecnologia. Termos a tecnologia como o nosso aliado. E hoje, a tecnologia, muitas pessoas hoje têm utilizado de forma como inimigas da sua aprendizagem, como distrações para a sua aprendizagem. É o Facebook, é o Netflix, é as notificações que começam a aparecer em diversos momentos. E é fundamental a gente utilizar a tecnologia como nossa aliada. E mais do que nunca, nessa pandemia, nós temos visto os benefícios que a tecnologia tem trazido para a educação. Hoje, com o ensino híbrido, as pessoas hoje têm, as crianças, os universitários, os professores, hoje têm ensinado de forma à distância, no modelo EAD. O ensino híbrido, que tem uma tentativa de implementação também, de seja na escola alguns dias, seja em casa, seja na escola, seja no online, seja no presencial. E termos essa tecnologia como a nossa aliada é fundamental para alavancar a nossa aprendizagem. Hoje nós temos a oportunidade de você estar me ouvindo a partir de uma tecnologia, a partir de um software de transmissão ao vivo, de streaming. Então, estamos aqui no Facebook, depois você vai assistir esse vídeo também, em outra plataforma, mas é fundamental o uso da tecnologia como a nossa aliada. E também tem alguns aplicativos, tem alguns programas que irá facilitar isso para a gente. Sejam programas estes como o Google Agenda, em que podemos organizar ali os nossos compromissos, organizar as nossas tarefas do dia a dia. Manter essa organização é fundamental para a nossa aprendizagem, que vai ser um dos tópicos que a gente vai tratar. Então, utilizarmos uns apps muito interessantes, é o Trello, que a gente consegue organizar as tarefas do dia a dia, você consegue colocar ali algumas tarefas. Tem um também, é o Pomodoro Timer, que é o timer do Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica que é utilizada na aprendizagem, que você estuda 25 minutos um determinado assunto e descansa em torno de 5, 10 ali e vai fazendo esses intervalos. Estuda 25 de forma intensa ali, toda a atenção, o hiperfoco ali para aquela atividade, depois descansa 5, 10, 15 minutos e depois recomeça tudo de novo, dividindo por blocos. Então é muito importante colocarmos a tecnologia como nossa aliada. Hoje também temos acesso a diversas universidades, diversas aulas de universidade de todo mundo, se assim você dominar o inglês, se assim você dominar outro idioma. Várias universidades hoje têm disponibilizado, principalmente com pandemia, algumas aulas de cursos, de aulas universitárias, seja palestras, muito conteúdo bom na plataforma do YouTube. Muitas coisas boas, e precisamos agora utilizar essa tecnologia para também filtrar aquilo que seja uma informação verdadeira, aquilo que seja uma informação na qual futuramente, com estudo, com aprendizagem, com método, transformar em conhecimento e também tirar aquilo que não seja uma informação relevante, as fake news. Então, é muito importante termos essa ciência, essa consciência de utilizar a tecnologia como a nossa aliada, não como
a nossa inimiga. É realmente utilizarmos ao nosso favor. E o sexto passo é fundamental também, que é a prática do exercício físico. Muitas pessoas podem pensar assim, praticar exercício físico? Como? Para que agora? Como? Não faz sentido, faz toda a diferença. Não adianta também a gente ficar 15, 20 horas, 10 anos, talvez, para um concurso público, talvez para uma prova difícil, para uma certificação, talvez no trabalho. Não adianta você estudar 10 horas seguidas. Você não vai dar conta, seu cérebro não vai dar conta de assimilar todas essas informações. Com certeza elas serão perdidas. É importante a prática da atividade física, até mesmo para o seu condicionamento físico, para você passar diversas horas. Eu lembro quando eu fiz aquela prova do Enem, cara, aquela prova que você faz 2 dias e cerca de quase 5 horas de prova ali sentado, você roda para um lado, roda para o outro, vai para o outro, pega um chocolate, pega uma água, pega um amendoim, faz tantas coisas, porque aquela prova é muito cansativa, muito cansativa. Mas ter um bom condicionamento físico ajuda muito, facilita muito na resiliência, ali, de manter a calma, os benefícios que a atividade física vai trazer para nós, de melhorar a nossa respiração, melhorar o nosso sistema cardiovascular, melhorar o nosso foco, a nossa disciplina, melhorar a nossa atenção também, o quão importante a atividade física, a prática da atividade física na nossa aprendizagem. Faz toda a diferença. Sabe, aqueles momentos traz também relaxamento para nós, porque na medida que praticamos atividade física, liberado hormônios de prazer, de bem-estar, e isso ajudará muito na nossa aprendizagem. Isso ajudará muito mesmo. Porque muitas vezes aquelas pessoas começam a falar assim, não, eu quero estudar, eu vou tirar algumas horas aqui do meu dia para estudar e tal, vou me empenhar para aquela prova do Enem, vou me empenhar para o concurso. E às vezes aquela pessoa tem uma má alimentação, só come besteira, e às vezes quando vai sentar ali para começar a estudar 40, 1 hora, ela não tem disposição alguma, ela não tem condicionamento físico algum para aquele momento que exige dela muita atenção, exige dela muito foco, exige dela muita determinação para aquele objetivo. E até mesmo para relaxar, Porque tem determinadas situações, tem determinados conhecimentos, conteúdos, determinadas situações que a gente fica estressado de tanto estudar. Isso é natural. Eu lembro que quando passei no período de formulação do TCC, olha, dormia várias e várias noites, muito tarde, de madrugada. Era um café do lado, um notebook e outro, e vários livros assim para escrever, mas chegava um momento que saturava. Chegava um momento de estresse ali que não assimilava nada, não via ideia nenhuma, não tinha mais paciência para ler, não tinha paciência alguma para fazer nada, não via ideia nenhuma. E muitas vezes, diversas vezes, por andar de bicicleta, por caminhar, vinha aqueles insights assim, no momento que eu estava com a mente relaxada. E tem até uns estudos, até um estudo sobre aprendizagem que vai mostrar muito sobre isso, de o cérebro de um modo focado, extremamente focado, e o cérebro também relaxado, um modo relaxado, no sentido em que tem aqueles momentos que a gente hiperfoco ali, a gente foca nas nossas atividades, e ali aquele cérebro trabalhando a mil, atento a tudo, mas tem momentos também do modo relaxado. É naqueles momentos, sabe, que você está tomando banho ali, despreocupado, ali vem aquela ideia genial. Você fala assim, é isso que eu preciso falar para o meu chefe, é essa ideia que eu preciso talvez para o meu negócio. É aquele momento em que o cérebro está trabalhando de forma relaxada. Sabe aquele momento de eureka, que você fala assim, caraca, é isso, é essa ideia. Então a atividade física vai te ajudar nesse momento de relaxamento. A atividade física vai te ajudar a trazer esses benefícios de foco,
de determinação, de resiliência, de disposição, de condicionamento físico para esse período de aprendizagem. É fundamental a prática da atividade física. E a nosso último passo para alavancar as nossas atividades, para alavancar nossa aprendizagem, é organizar um tempo de estudo. Talvez pode parecer besteira tudo isso, cara. Talvez pode parecer besteira isso, organizar um tempo de estudo. Mas isso é fundamental. Sabe, eu fiz história, licenciatura de história, e foi de forma EAD. Eu estudei de forma EAD durante 3 anos. E no primeiro ano ali, poucas matérias, eu falei assim, não, tranquilo, bem tranquilo, vou estudando no meu tempo, vou ali administrando devagarzinho, chego lá, administro aqui, administro lá, no momento, tempo livre eu vou estudar, vou pegar a matéria para ler. E ali foi o primeiro semestre, estava se adaptando, fui bem, mas no segundo semestre apareceu outras matérias, aumentou o número de matérias, aquela matéria não era tão, eu não tinha tanta familiaridade como as iniciais, e ali eu comecei a sentir uma certa dificuldade porque eu não organizava o tempo de estudo. Falava, não, eu vou estudar, estava trabalhando na época também, meio período, falava, não, vou estudar, com certeza vou estudar, e nunca estudava. Tinha um período da prova, eu só estudava quase que 2 semanas antes de fazer uma prova. 2 semanas antes, ou até mesmo para fazer os fóruns que tinha que responder. Porque eu não organizava o tempo de estudo. Então é fundamental você reservar um tempo de estudo. É na parte da manhã. Por isso que a gente tem que voltar lá para o início do mindset de aprendizagem e o modelo de aprendizagem. Como que eu aprendo? Qual o horário melhor para me assimilar as coisas? É na parte da manhã? Tem pessoas que vão bem melhor na parte da manhã, têm um desempenho bem melhor na parte da manhã. São mais ativos, são mais produtivos na parte da manhã. Outras são na parte da tarde, outras são noturnas. As pessoas passam noites e noites ali estudando, horas e horas estudando, vai à madrugada e se sente super bem, e vai super bem. Mas é importante você identificar qual é o seu melhor horário para você estudar. Se é na parte da manhã, reserve 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, eu não sei, de acordo com o seu objetivo, com sua prioridade. Mas você precisa organizar um tempo de estudo. Não basta você falar assim, não, vou estudar esse ano, vou me dedicar esse ano. Talvez nesse início de ano você se matriculou em uma faculdade, você se matriculou em um curso EAD, nessa nova modalidade, e às vezes é muito novo ainda para você isso. E talvez você fale assim, não, eu vou estudar, mas é fundamental você organizar um tempo de estudo. Reserve no seu dia o momento que você vai parar. E uma das coisas importantes também, não só organizar um tempo de estudo, mas organizar um local, separar um local para os estudos. Separar um local específico ali em que você vai estudar. Você vai separar ali, você vai falar assim, não, nesse horário eu vou estudar. Nesse local, nenhuma interrupção, nenhuma notificação, nenhuma ligação, nada. Eu vou estar estudando. Vou separar esse momento, esse local para estudar. Eu espero que esses 7 passos possam ajudar você nesse processo de aprendizagem, nesse processo de constante mudança que estamos vivenciando. E dizer que a trilha da aprendizagem está à disposição. Você pode seguir nas redes sociais, seja no Facebook, aqui no Facebook, seja no Instagram. Por enquanto estamos nessas 2 plataformas, seja Instagram, seja Facebook, com conteúdos que irá te ajudar a alcançar níveis extraordinários na sua aprendizagem. Lembrando, ajudamos pessoas comuns a alcançar níveis extraordinários na sua aprendizagem.
Então, fique ligadinho nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você reservar esse tempo especial aqui para alavancar a sua aprendizagem. Até mais.